Chegou no momento que você precisa ter uma conversa difícil. Como é que você tem essa conversa difícil? Você está com medo, você está com pânico, talvez você tenha esperado semanas ou meses para ter essa conversa e você sabe que agora você precisa ter essa conversa difícil. Como é que você faz? Fica ligado aqui que eu vou te explicar como. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Oi, sou especialista em liderança e este canal está aqui para ajudar você a levar você para o próximo patamar de liderança. E hoje nós estamos falando especificamente sobre como ter conversas difíceis. O que é uma conversa difícil? Aquela saia justa, aquela situação desconfortável, você sabe que tem a possibilidade de ter um conflito, talvez o outro lado você acha que a pessoa seja difícil. Como é que você tem uma conversa difícil? Antes de mais nada, não tem um estigma sobre conversas difíceis. Ter uma conversa difícil é como você ter qualquer outra conversa, só que você tem outras características nessa conversa e alguns elementos fazem com que ela pareça mais difícil do que as outras conversas. Outra coisa que é importante você ter clareza é, assim como andar de bicicleta, depois que você aprender, você vai dominar a arte de ter conversas complexas, difíceis. Só que antes de você andar de bicicleta, você tropeça, você cai, você precisa subir, tomar alguns tombos algumas vezes até você dominar. Assim como qualquer outra competência, a habilidade de conversar requer um desenvolvimento e certo tempo, você precisa praticar isso. E como é que você pratica conversas difíceis? Tendo conversas difíceis que são não tão difíceis, até você ter conversas bastante complexas. Então, antes de mais nada, eu já coloco para você aí uma data de quando você vai ter uma conversa difícil, que é um pouquinho complexa, mas não a conversa mais difícil da sua vida, tá? Então, lembre-se que é uma prática que você vai dominar e esteja em paz com isso. O que é essa conversa difícil? São 3 tipos de conversa, na realidade. Uma conversa difícil é sobre o que aconteceu, e aí você tem um lado da história e o outro lado da história e fica culpando quem fez o que, quem não fez, o que aconteceu de verdade, na verdade o que aconteceu isso, não? Então você tem a história sobre o que aconteceu, você tem fatos e o que nós contamos sobre os fatos. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro tipo de conversa. O segundo tipo de conversa é sobre os sentimentos que estão escondidos. As pessoas se envolvem emocionalmente, né? Estamos falando de inteligência emocional. Muitas vezes a pessoa não tem inteligência emocional aqui, talvez um pouco de burrice emocional, mas as pessoas ficam com, né, os nervos à flor da pele. E é natural, todo mundo tem um momento de burrice emocional. Então é importante a gente saber que uma das conversas numa conversa difícil é a conversa dos sentimentos, das emoções que estão presentes ou escondidas. E finalmente, o terceiro tipo de conversa que acontece dentro de uma conversa difícil é uma conversa sobre a nossa identidade ou a identidade da outra pessoa. Quando nós conversamos e nós chegamos a certas conclusões, nós estamos fazendo um juízo de valores sobre o que a pessoa fez e a gente atribui aquilo sobre a identidade da pessoa. A pessoa mentiu, então ela é uma pessoa mentirosa, né? Quem nunca mentiu, aquela mentira branca para poder dar uma apaziguar, para evitar uma situação difícil, né? Ninguém fala verdade 100% do tempo, porque senão a sociedade não daria para viver. Como é que você está? Você está ótimo, está horrível. A gente tem essas situações, a gente precisa socializar. Então não leva as coisas ferro e a fogo. Então quando nós falamos sobre conversas de identidade, nós estamos dizendo como a pessoa se sente em relação àquilo e como você julga essa pessoa. Mas eu não quero me adiantar. Primeira parte, conversa sobre os fatos. O que eu vejo é diferente do que você vê. Numa conversa, cada pessoa tem uma história, tem uma cultura, tem filtros de percepção, tem filtros de atenção, tem contextos que são completamente diferentes. Então, um fato, ele não é intrinsecamente verdadeiro pelo fato. Ele aconteceu e pessoas observam esse fato. Tem uma analogia muito interessante com uma roda em volta de uma fogueira. Você está na noite, você está no deserto, você está no acampamento e tem uma fogueira. E você coloca um objeto no meio da fogueira. Cada pessoa, numa posição diferente dessa fogueira, vai ver esse objeto com uma sombra diferente, uma perspectiva diferente. E as conversas sobre fatos, sobre verdades, são exatamente a mesma coisa. Não existe uma verdade absoluta. Os fatos são a nossa percepção sobre os fatos, são as nossas interpretações. Então, se você quer ter uma conversa difícil, esteja preparado para ter uma conversa de aprendizado. Você não vai ensinar a pessoa, não é uma conversa de ensinar, é uma conversa de aprendizado. O que você pode aprender sobre o outro lado? Você tem um lado da sua história, você tem a sua percepção sobre aquilo que você acha que é a realidade. Então, se abra com humildade para descobrir o que é a verdade, o que é a história do outro lado de quem está conversando uma conversa difícil. Então, esse é o primeiro aspecto de como você lida com a história sobre os fatos, né? A conversa sobre os fatos, na verdade, é a conversa sobre a interpretação e percepção dos fatos, tanto do seu lado quanto do outro lado. Segundo tipo de conversa que acontece dentro de uma conversa de vídeo é sobre os sentimentos e as emoções. As pessoas, elas muitas vezes não deixam transparecer as emoções, mas você consegue ler nas entrelinhas. O que você fez foi um absurdo, né? Como você foi capaz de fazer isso? As pessoas se sentem magoadas, as pessoas se sentem injustiçadas, as pessoas se sentem feridas. Então, essa interpretação, essa construção de realidade a partir de suposições e hipóteses machucam os sentimentos das outras pessoas. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse tipo
tipo de conversa. Mas você está aqui nesse canal, você está se educando, se formando, você está entendendo que a conversa também é sobre os sentimentos e emoções. E quando você está presente com isso, você fica muito mais sensível ao tipo de emoções que podem estar presentes ou escondidas na conversa. Esteja presente a isso. As pessoas elas são muito sensíveis às próprias emoções. E se for uma conversa muito aquecida, se tiver muitas emoções, o senso de julgamento e equilíbrio dessa pessoa está completamente afetado. Então, muitas vezes você precisa recuar um pouco, dar um espaço para a pessoa acalmar, ou talvez seja você que precisa dar um espaço para acalmar, para que as emoções sejam um pouco mais controladas. E, finalmente, o senso de identidade é você ter a percepção, a sensibilidade que as pessoas elas estão querendo projetar a realidade, projetar as interpretações, julgar os atos para justificar a própria identidade, para continuarem garantindo quem elas são. Elas são as percepções que elas têm sobre elas, não necessariamente quem elas são. E se por acaso você intuir algo, comentar alguma coisa que fere essa percepção de autoidentidade, as pessoas elas vão se retrair. Então, muita atenção, respeite os fatos, as histórias, as versões das outras pessoas. Tome consciência das emoções e sentimentos e esteja presente com a percepção da identidade das outras pessoas. Fez sentido para você? Curta, siga esse canal e compartilhe com pessoas que podem se beneficiar. Até a próxima, que você tenha uma vida e uma liderança extraordinária.